Eh, Sou um florentino, nascido e criado na Ilha das Flores, numa freguesia das mais pequenas, talvez, do país. Hoje tem 68 habitantes, e, portanto, freguesia minúscula, ainda com a condição administrativa de freguesias, portanto, os cortes de freguesias ocorridos no continente não chegaram cá aos Açores, e, portanto, não houve junção de freguesias aqui, e ainda tem essa denominação de freguesia. E, portanto, eu estudei fora muito cedo, só havia escola até o nono ano, e depois uma saída muito precoce, ou seja, estamos a falar de 14 anos de idade, andar sozinho pelo mundo, e a partir daí sair da ilha com as inerências todas daquilo que é a insularidade, voltar a casa e só ver família passados 3 em 3 meses, e algumas vezes nem tanto, porque as questões de transportes e de acessibilidades que na altura não eram tão favoráveis como hoje são, muitas vezes limitavam os natais e as Páscoas e pronto. Estudei fora, fiz contabilidade de gestão de empresas, mas depois tive desde os 8 anos, e uma vez que as Flores necessitava de coisas, nós não tínhamos muito acesso a outras coisas, e ainda bem, se calhar, computadores e televisões não existiam, e eu enverdei pela música. E, portanto, hoje fiz o meu trabalho também e a licenciatura em música, e sou, de profissão, sou professor de música, e, portanto, porque esta foi também uma das coisas que a Ilha das Flores me ofereceu. Foi a possibilidade de, não tendo distrações com outras coisas, a música foi uma grande distração e deu origem à vida. Depois, a questão política também, porque aqui, apesar de parecer que não, mas vive-se muito de forma aguerrida, e desde muito novos, se calhar, talvez por uma ânsia de querer assumir a tal liberdade e as tais questões de acessibilidades e proximidades a tudo. Portanto, também me envolvi na política, e também aí cheguei, e muito resumidamente agora, cheguei também ao Parque Natural e a diretor do Parque Natural das Flores. Pode falar um pouco dessa sua experiência, então, enquanto diretor do parque e, sobretudo, do seu envolvimento com a Reserva da Biosfera? Bem, o meu envolvimento com a Reserva da Biosfera começa um pouco mais tarde da candidatura, ou seja, eu nos últimos 8 anos em que fui diretor do Parque Natural é que, digamos, assumi, e atenção, e assumi se calhar na altura em que a reserva também, porque assim, as reservas foram candidatáveis ou candidatas há alguns anos, e eu penso que mesmo em Portugal, e mesmo das mais antigas, até a questão dali da zona da Golgã, da reserva do Pulo do Buquilobo, que também foi candidata, e depois, durante muitos anos, aliás, passou por uma fase, digamos, temos o galardão, mas depois não há mais nada. E, aliás, eu penso que, e houve até resoluções que ficaram na gaveta de alguns ministérios durante muito tempo, até que finalmente em 2015 foi criado o tal Comitê MAB Nacional, que, para mim, aí sim começou-se a trabalhar reservas da biosfera em Portugal. Até aí, não. E até aí não, porque não havia ligação com nenhumas, não havia ligação com o poder local, com o poder regional, com o poder nacional, não havia nada. Havia umas. E eu, se calhar, estou a ser mau a dizer isso, e para aqueles que são mais antigos podem-me dizer: pá, não estás a dizer verdades, porque atenção, estás aqui quase a tapar com um pano aquilo que fizemos. Não, não é nada disso. A candidatura tem todo o mérito, mas houve uma paragem de trabalho, penso eu. E eu entendo que a partir de 2015, e principalmente aqui para os Açores, porque eu estou a falar também, não vou falar mais das continentais, vou falar das dos Açores, hum, estávamos
parados. Até porque nós temos uma diferença mesmo na governança, porque nós temos um chapéu. A Direção Regional do Ambiente candidatou, naquele caso a Secretaria Regional do Ambiente e o Governo Regional candidatou as 4 reservas dos Açores. E a partir daí toda a governança é feita, digamos, se calhar de cima para baixo, que eu discordo um pouco, mas não é como Castro Verde, que a governança é através de uma associação, também na Golgã é com a associação se não me engano, do Agrotejo, Peniche tem ali Peniche e o IPL de Leiria e a Escola do Mar ou algo assim, e a própria Câmara de Peniche. Portanto, em várias há associações. E há uma certa, como é que eu vou dizer, desligamento da coisa pública e do Estado, enquanto que aqui não. Aqui a governança, eu no fundo, era um diretor nomeado por uma direção política, digamos, e havia ali uma orientação. Ou seja, eu penso que nesse aspecto as reservas cresceram muito a partir de 2015. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há uma panóplia de atividades e agora, através de candidaturas a outros fundos e a outras... E atenção, e a entrada em rede, a entrada de funcionamento em rede, acho que veio trazer uma nova dinâmica e vou aguardar para os 10 anos de ver o que é que este Comitê MAB, ou seja, falando agora, comparando com as reservas, o relatório periódico da reserva das flores, que já foi feito agora em 2019 e que eu tive o gosto de participar e de desenvolver e de entregar de ter sido aceito e aprovado. Portanto, nota um trabalho que não havia antes. Nós tivemos desde 2009 praticamente até 2013, 2014, sem grandes atividades, tirando aquelas atividades que eram a mera... Depois, tanto é que agora já há plano de ação da reserva, já há um trabalho que ficou e que neste momento tem uma certa mágoa de já não estar junto deste projeto, mas que estarei como colaborador externo, não interno, mas externo. Quais é que foram os desafios que teve com esta retoma de pegar novamente, portanto, na reserva da biosfera? Não é? Portanto, entendendo que o processo esteve relativamente parado, depois de ser classificada as flores de reserva da biosfera, quais é que foram então os desafios? Porque é quase como criar tudo de raiz, não é? Eu penso que a grande dificuldade e a maior, sem sombra de dúvida, é nós conseguirmos dizer às pessoas o que é isso de estarem numa reserva da biosfera. Acho que a grande questão é a comunicação e a população perceber que está dentro de uma reserva e que todos os intervenientes de uma comunidade possam perceber que podem usufruir desse galardão como uma mais-valia, como uma valorização todos os seus serviços, toda a sua oferta de produtos. Esse é que eu penso que é o principal desafio e que para mim foi. Eu cheguei aqui nas flores, nós temos aqui, implementamos a marca Biosfera Açores, que aliás é comum às tais 4 reservas. Eu gostaria mais de ser Biosfera Flores ou só própria da minha, independente de São Jorge ou da Graciosa ou do Corvo, mas não é assim. Senão nós candidatamos Portugal à reserva da Biosfera e somos todos uma reserva da Biosfera e portanto, eu penso que além de... Eu, por exemplo, eu tenho neste momento 21 produtos com a marca Biosfera Açores nas flores. Enquanto que a Graciosa, o Corvo, e aliás devem ter esse conhecimento porque os outros colegas já enviaram documentos para aí, eu sei que enviaram pastas
Acho que o Corvo tem 3, também dada a sua dimensão. A Graciosa não sei se tem 5 ou 6. E São Jorge também tem pá, aí uns 3 ou 4, não sei se mais, que eu agora também já estou há alguns meses, desde outubro, desde as eleições, que estou fora do serviço. Mas portanto, eu penso que a mais-valia é levarmos isso, e foi isso que eu fiz com muita. Tanto é que quando eu comecei tínhamos cerca de uma dezena de serviços e agora temos 21. E acho que já estão 2 ou 3 candidaturas a aguardar a próxima reunião do Conselho de Estado. E, portanto, essa é a grande luta que se tem que fazer, é as pessoas perceberem que estão dentro de uma reserva da biosfera, que faz parte, inserir os folclores e as filarmónicas a fazer, como se tem feito aqui, concertos alusivos às reservas da biosfera, encontros, dinamizar, senão isso não passa de um galardão. Não passa de um galardão em que vem nas folhas, vem nas folhas do município, vem nas folhas do município escrito aqui Reserva da Biosfera, tudo muito bonito, mas não passa de. E portanto eu acho que é preciso integrar. E é essa o grande objetivo, e acho que é aí que se tem que investir, é na comunicação, na divulgação daquilo que é a reserva, no ensinar a obter mais-valias daquilo que pode ser a reserva da biosfera. Ou seja, perceber que no turismo esta ilha tem que ser valorizada por ser reserva da biosfera, ao contrário de outra. Claro que aí se pode dizer, mas isso é criar desigualdades. Não, não é criar desigualdades, é um galardão que foi atribuído que traz uma mais-valia. Valorizar a nossa. Não é preciso desvalorizarmos as outras ilhas. É valorizar esta que tem algo que acrescenta. Nós temos reserva da biosfera, temos 5 das seis qualificações nas áreas protegidas, temos geoparque, ou seja, esses galardões servem para nos valorizar e, portanto, as pessoas têm que perceber que vivem numa reserva. Como é que vocês têm tentado ultrapassar? Fazem, não sei, dentro do Conselho há associações dos Açores ou pessoas mesmo locais, não é, envolvidas, os artesãos, os músicos, quem quer que seja, não é, os agricultores. Como é que tem sido isso? A ideia tem sido agrupar, exatamente. A ideia tem sido sempre trazer as pessoas a participar nas atividades. Nós temos uma série de atividades, desde percorrer trilhos na ilha, desenvolver ainda há pouco tempo existiu aqui um trabalho que foi uma gravação de vídeos sobre as culturas antigas e como é que se processava o milho, a poda das árvores, a batata, o inhame, para ficar também um registro destas. Portanto, trazer sempre acima e juntar sempre as pessoas e a comunidade na vivência da sua reserva. É difícil, é. Se vê frutos, se calhar ao fim de 5 anos, ainda não, há algumas coisas que já se notam. Pronto, há um aumento da adesão à marca Biosfera Açores. Há se calhar mais gente a falar, se calhar temos 2 presidentes de Câmara que já falam nos seus discursos, já utilizam a palavra reserva da biosfera pelo menos uma vez nos discursos, já usam, somos reserva da biosfera, não sei o quê. Pronto, há 5 anos se calhar não usavam. Já temos mais alguém a falar nisso. Infelizmente, eu estou a analisar agora um plano anual regional do Governo Regional dos Açores que não menciona uma única vez a palavra reserva da biosfera. Portanto, não é um problema que vem só de baixo, mas que vem de cima também, não é? Este problema de comunicação estava a existir também de cima, não é? Vem de cima e de quem tutela, neste momento, a reserva da biosfera. Eu gostaria que essa tutela fosse muito mais localizada e que partisse, digamos, de baixo para cima. Como é que funciona ao nível, por exemplo, de
o Conselho de Gestão da Reserva, depois há recursos humanos dedicados especificamente à reserva, não há? Financiamento, por exemplo, há problemas de financiamento ou não? É assim, como lhe digo, eu continuo a dizer, nos Açores, nós temos essa visão, ou tínhamos essa visão diferente, que eu tentei lutar para mudar, não consegui sozinho, e eu acho que nós temos aquilo que é preciso, mas falta-nos depois alguma autonomia, alguma independência. Não temos apoio administrativo, portanto, não temos recursos humanos para esta reserva. Tudo funciona com o apoio daquilo que são os recursos, nesse caso, da Direção Regional de Ambiente e do Serviço de Ambiente de Ilha. Ou seja, não há nada alocado. Aliás, o próprio diretor, digamos, o próprio presidente do Conselho de Gestão da Reserva é diretor do Parque Natural, ou seja, confunde-se, há logo aí uma confusão na minha opinião. Ou seja, se bem que podemos dizer, mas quando queremos ou quando se for necessário, pode haver logo uma capacidade de pedir o recurso e o apoio da Direção Regional, da Secretaria Regional do Ambiente e do Governo Regional, que se calhar acode muito mais rápido do que qualquer uma das outras reservas nacionais. Talvez. Mas também limita muito no sentido daquilo que é os projetos, daquilo que são as orientações, que no fundo são as orientações políticas e que neste caso deviam ser um pouco apolíticas, entenda-se. E pronto, eu sou dos que se calhar mais suspeitos a falar disso, porque aliás eu vim para a reserva por uma questão política, mas depois de estar cá percebi que algo tem que mudar e algo tem que ser feito de forma diferente. E portanto não há grande autonomia, não há um trabalho que se possa dizer que é feito com o Conselho de Gestão acaba por ser também leva muito tempo a que o Conselho de Gestão entenda que é parte da reserva. Porque o Conselho de Gestão é o representante da agricultura, que é também nomeado pelo Governo, é o representante da economia, que é nomeado pelo Governo, é o representante do desenvolvimento agrário, já disse, da agricultura e florestas, que é nomeado pelo Governo, é o representante, eventualmente, da escola. E, portanto, tudo isso implica... e depois no Conselho de Gestão, completamente autónomo, tem lá um representante de quê? De uma organização, de uma associação ambiental, que é o único ali fora da máquina do Estado, e depois não tenho muito mais. Tem a Associação Agrícola, a Associação de Pescadores, mas que esses não são, esses defendem os seus companheiros de luta, não é? Mas não são totalmente alheios ao Estado também. E depois, por exemplo, o plano de gestão. O plano de gestão foi do tipo... o seu diretor da reserva faz o plano e não há grandes contributos. Tivemos o plano em discussão pública, a participação não foi assim tão participada como eu gostaria. Portanto, falta acima de tudo aquilo que eu digo sempre, a primeira frase. Falta as pessoas perceberem que estão numa reserva da biosfera e o que é que isso lhe traz de mais-valia, o que é que isso lhe traz de corresponsabilização e o que é que isto lhe pode trazer no futuro. Porque as pessoas não vão atrás de uma coisa que não lhes traga nada também. A verdade é esta. E há algum sentimento por parte das pessoas de resistência à reserva? Esse problema é transversal. Aliás, tudo o que seja ambiente é persona non grata. Tudo o que seja... todos os setores de produção, todos os setores da economia, digamos, do capital, tudo o que tem regras depois, não querem saber de questões destas. E claro que aqui não é diferente.
Nós não temos indústria, nós temos apenas, pronto, a agropecuária e as pescas, mas não temos indústria, não temos nada que se compare com, tirando a indústria, aqui é o queijo apenas. Mas há uma coisa que é a própria palavra reserva. No início, opa, mais uma reserva. Palavra reserva. Oh, isto mais uma. Mas esse governo é doido, mais uma reserva. Isso se conversa de. Que coisa é esta? Que vão criar mais uma reserva? O que é que não se pode fazer agora? Não, pá, foi difícil explicar. E atenção, eu era Olívia Patroa, Olívia empregada, porque o diretor do Parque Natural, que hoje vai dizer ao restaurante X, vamos falar de um restaurante, que as questões de rejeição de águas residuais, falando de restaurante ou falando de outra empresa qualquer, as questões de águas residuais. Olha, vamos falar da queijaria, por exemplo. Rejeição de águas residuais, as limitações, os regulamentos, etc, etc. E depois, a seguir vou, e agora eu venho como Presidente do Conselho de Gestão para que vocês coloquem aí nos vossos produtos o selo marca Biosfera Açores. Homem, mas tu ontem querias-me multar porque eu estava a pôr água para a linha d'água e agora queres que eu assine aqui um contrato de utilização de marca da reserva da biosfera? Pronto, mas já resolveste aquilo. Mas eu sei o que é que passei para resolver aquilo e não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. Isto causa um grande problema numa ilha em que nós todos nos conhecemos pelo nome, quer dizer... em que não há aqui senhor doutor, nem sequer é José e pronto, é José para baixo e António para cima. E portanto, claro que isto é muito complicado. A luta aqui é uma luta todos os dias. E trazer as pessoas a participar na reserva, mas também levá-los a cumprir com tudo que com tudo que esta participação implica, é uma luta por isso eu acho que deviam ser duas pessoas distintas, a reserva e o Parque Natural, que foi uma luta que eu nunca consegui ainda ganhar. Essa luta ainda não ganhei, mas acho que devia ser. Eu acho que o nosso modelo de governança e o nosso modelo não devia ser o diretor do Parque Natural, que é Parque Natural, Serviço de Ambiente, Reserva da Biosfera, já é o Parque, tudo num 4, eu era 4. Eu gostava também, se nos podia falar um pouco, agora se calhar até passando aqui para outro ponto de vista, mas da parte do património cultural, não é? É assim, eu aqui acho que se há coisa em que, para além da questão da parte natural, se há coisa que esta reserva tem é a ligação com a questão cultural. Mas lá está. Quase sempre subentendido, ou seja, sem se perceber que é por causa de, pronto, ou que é também por sermos reserva, ou que é fazendo aquilo que somos reserva, o que é por fazer aquilo, ou seja, há aqui três questões. Três questões que é, eu não sei se as pessoas sabem que eu fazer aquilo também estão contribuindo para manter o galardão ou para terem sido classificadas como a apanha do milho. As questões, vamos falar das questões culturais, de como ainda a manutenção dos moinhos de água, como, no fundo, várias questões, o maneio agrícola, todo o maneio agrícola, toda a questão que eu falei, que aqui não há, digamos, industrialização, digamos, a questão também das pescas ser ainda com artes de pesca tradicional ou tradicionais, e depois a questão da música e dos folclores, se as pessoas, e do teatro, que ainda está muito enraizado aqui na ilha, e que isso... Agora, não sei se eles sabem que por fazerem isso também estão a contribuir para uma dinamização da sua reserva. Lá está. Falta-nos aqui, talvez, esta ligação e não se consegue fazer em pouco tempo. Quer dizer, eu
eu tenho a noção, e aliás já disse há bocadinho, com uma certa mágoa, de que eu saí na altura que estava a conseguir deixar algumas coisas. Faço parte do teatro, faço parte da Filarmónica, faço parte de várias coisas, sou aqui um multitask que vou a várias coisas, se calhar, como se diz na gíria dos músicos, tocando muitos instrumentos sem saber tocar bem em nenhum, mas estava a deixar essas sementinhas em muito lado. Pronto, o próprio teatro já fez a questão de também festejar e de aludir nas suas peças à reserva da biosfera. Portanto, há várias coisas que se mantêm. Agora, a questão cultural, eu não sei se ela está, ou se ela sabe que está ligada, digamos, se os atores e os agentes culturais sabem que estão ligados a uma reserva. Eu não sei se, não lhe sei responder a isso. Começa outra vez. Acho que falta as pessoas saberem que fazem parte de uma reserva e que a reserva só existe se eles se tornarem parte integrante e parte participativa nela. Há aqui um apertozinho que eu não consigo muito bem. Há um novelo que eu não consigo desenrolar, por muito que eu queira, que bate sempre no mesmo ponto. Como é que se resolve isso? Qual é a forma para resolver isso? E eu espero bem que se tragam e que nesta panóplia agora de ações que esta equipa vai tomar, que se desenvolvam algo que consiga desembrulhar isso e cativar. Muitas vezes, se calhar, o santo de casa não faz milagres. É preciso vir os de fora, dizer ao grupo de teatro, à filarmónica, ao grupo folclórico e a outros mais atores: pá, vocês são de uma reserva, vocês têm que se mobilizar e atenção, também esses 2 últimos anos não tem sido fácil de mobilizar nem de fazer nada, diga-se de passagem. Pronto, aqui só um pequeno parênteses que desde, desde março de 2020, e eu já digo 2 anos porque isto já são 2 anos, na minha cabeça já são 2 anos, nós temos estado muito parados e muito quietos para a ver se o bicho passa fora. Mas algumas vezes faz falta qualquer coisa que eu não tenho talvez conseguido também chegar lá, ou que se calhar ainda não foi permitido chegar lá. Dessa integração e dessa ação conjunta da ilha com os aspectos económicos, paisagísticos, culturais, todos à volta da mesma sinergia para se chegar àquilo que é a reserva no seu todo. Com as reuniões que têm havido inter-reservas em Portugal, como é que tem sido essa relação? Não sei se chegou a participar de alguma ou não. Participei de todas desde a formação do Comitê MAB. A percepção, se calhar, inicial foi e foi o que eu disse, acho que as reservas estavam completamente, e pronto, e isso, acho que estavam completamente paradas. E, aliás, os Açores foram vistos como, vocês é que trazem aqui luzes e orientações e coisas interessantíssimas e não sei o quê. Só que, pronto, isto é bonito de ouvir, mas depois é preciso lhe dizer: bem, vocês parem um bocadinho, porque isso não é tão belo como. Eu faço de patinho feio e faço sempre de mauzinho e de advogado do diabo, porque eu gosto de ser assim. Ah, porque eu vi nas outras reservas uma ideia de que queriam nos copiar por tudo e por mais alguma coisa. E eu começava logo a dizer: não, pá, no modelo de governança se calhar nós não somos o ideal para ser copiado. Pronto, eles tinham muitos problemas de financiamento, que eventualmente nós, para a questão de irmos às reuniões, digamos, ditas oficiais, não tínhamos isso, porque temos um suporte financeiro do Governo Regional diferente, mas há pouco falou de financiamento, nós não temos financiamento autónomo, que eu acho péssimo, pronto. Aliás, há depois um caso, para participar numa reunião de uma rede de reservas, depois já tínhamos tudo marcado e tínhamos tudo feito, mas como somos dependentes, somos membros da organização do Governo Regional, necessitávamos da autorização expressa do Sr. Presidente para nos ausentarmos da região e do país. Conclusão, a autorização chegou 2 dias depois da viagem
do dia em que devíamos ter iniciado a viagem, já não fomos. O que nos causa esses imbróglios, quando se fosse com uma certa autonomia financeira, nem que fosse até um determinado plafond, teríamos ido, teríamos justificado, feitas despesas relativas à viagem, porque era de uma reunião que nos interessava, da rede de reservas da biosfera das ilhas e zonas costeiras. Portanto, esse tipo de trabalho em rede, e aprende-se muito, mas para falar de que isso, acho que para mim, sempre que fui a qualquer reunião de qualquer rede, da Iberomab, com as Canárias e com La Palma, nós temos muito trabalho conjunto, até muitos projetos mesmo comunitários, de apoios, com o Interreg, são vários. Ainda há tempos atrás estivemos a fazer a questão da custódia do território e do CDT Couture, que era a custódia do território e ecoturismo, um projeto que foi muito interessante e que, a nível cultural, por exemplo, olha, fizemos com a Madeira e com as Canárias um trabalho interessantíssimo, embora com a Madeira nem sequer com a própria reserva, porque depois lá está, foi com o Governo Regional da Madeira, mas depois a reserva é em Santana, depois há umas questões políticas que a Câmara Municipal... Pronto, há questões que eu acho que as reservas deviam sair da questão política e não sai. Foi criada a reserva com um determinado poder político na Câmara. Quando mudou para outro, não, eu não tenho nada a ver com reservas, eu não quero saber de reservas da biosfera. Ficaram alguns anos, isto vai por eleição, isto não pode ser assim. Agora aqui nos Açores, eu estou a dizer que, atenção, sem qualquer ligação, não há uma única palavra no plano e orçamento que vamos agora aprovar dia 20 de Abril, a palavra reserva da biosfera. E, portanto, isso para lhe dizer que há. Mas, voltando aos ensinamentos, sim, eu penso que aprendemos sempre. E falou-me de uma... Eu tenho uma que eu gostava de aplicar nas flores, que é um projeto da disciplina Castro Verde agora, talvez por ser a mais nova, não é já a mais nova, mas pronto, mas Castro Verde, por ser a mais nova, veio com ideias diferentes e gente nova a trazer coisas diferentes. E lembro-me que acho que, não sei se foi a Joana, que trouxe o projeto da disciplina de biosfera que eles implementaram lá na reserva da biosfera de Castro Verde. E eu achei aquilo interessantíssimo e que se podia muito bem aplicar numa escola tipo aqui as Flores e aí sim, daqui a 10, 15 anos teríamos gente com a ideia de que vive numa reserva. Portanto, essa foi se me disser qual foi o ensinamento maior desses anos que tiveste nas reservas, olha, foi este de Castro Verde, que foi há bem pouco tempo. De resto, é as questões do dia-a-dia, pronto, cada um faz a sua interpretação. Há projetos interessantes, não estou a dizer que não haja. Depois estamos a falar de reservas com dimensões diferentes. As transfronteiriças, eu nem me meto por aí, porque não tem nada de comum, nem nada. Eu acho que temos que separar cada uma das dimensões. E, portanto, as transfronteiriças, nem vou para aí, falando de coisas que possam trazer alguma coisa. Santana, Berlengas, Castro Verde, que, embora dentro de um território global e nacional, mas que eu posso localizar e dizer, olha, aquilo é uma ilha dentro do território e comparar. Depois há outras que já nem tanto, pronto, se a gente for ver, todas as outras são as transfronteiriças, que não me dizem muito. Depois há aquela enorme, pronto, que é a primeira, enorme no sentido que foi aquela que foi a de Charneira mas que também com um trabalho diferente e um trabalho mais virado ali para a questão agrícola, para a questão da agricultura e da conservação, e até um pouco da conservação e de conseguir rentabilizar a produção daquela zona da Golgã, Torres Novas, se não me engano, é ali. Ensinamentos trazemos sempre. Mas esse foi acho que a questão da disciplina, acho que a questão das escolas, acho que é a maior... E comunicação. Um sistema capaz. Porque
Nós colocarmos aqui reserva da Biosfera das Flores, aparece-nos anos sites, anos notícias, anos coisa, mas depois é o mesmo. É a área, é isto, é aquilo. Mas depois, concreto, o que é que existe? Nem sequer se sabe os membros do Conselho de Gestão quem são num site, nem se sabe, porque não há um site próprio, nós não tivemos a autonomia para o fazer. Pronto, acho que há coisas que é preciso fazer mais e fazer mais simples, se calhar. Não é preciso tanta informação, eu não preciso saber, se calhar, quantas espécies. A parte técnica é boa para os técnicos, mas a maior parte de quem pesquisa ou quem vai não são técnicos que vão procurar. Temos que separar a parte técnica da parte, digamos, que pode ser apelativa e que pode trazer mais valias à comunidade. O que é que significa para si a reserva da biosfera? Pronto, de um ponto de vista mais pessoal, digamos. Bom, eu praticamente já disse muito do que é que ela significa e digo que, pronto, ficou-me cá um bichinho de ter trabalhado nessa área. Ficou-me cá um bichinho que pronto, tem talvez uma vontade de voltar. Há tempos atrás eu dizia aos meus colegas que iria formar uma associação para mudar a governança dessas reservas, não sei se isso é possível sequer, porque, pronto, certamente é, mas não sei, era preciso que o governo agora deixasse de querer, porque não gostava da forma como isto está. Portanto, acho que isso diz tudo. Diz que me ficou aqui um bichinho para fazer um bocadinho mais para fazer mais, certamente. Melhor, pois só o futuro diria, e são as pessoas que avaliam, não sou eu. Mas pelo menos fazer mais um pouco no sentido de chegar às pessoas, e que os intervenientes e que as pessoas eu não gosto de usar terminologia estrangeira, não é os stakeholders, nem nada disso, é os intervenientes e a comunidade tomassem consciência de que vivem numa reserva, numa reserva da biosfera, tomassem consciência daquilo que é necessário preservar, daquilo que é necessário inovar, porque as reservas não proíbem inovação. As reservas não proíbem inovação. Agora, ela tem que ser tomada na devida conta. E eu penso que esta ilha tem um futuro para ser uma ilha piloto a nível de... Nós temos, neste momento, somos a ilha com mais energia renovável dos Açores. Ou seja, praticamente já há dias em que conseguimos, digamos, os 100% de energia renovável. Ainda não é de uma forma constante, mas já se consegue. E, portanto, há pontos em que, por exemplo, uma ilha piloto em mobilidade elétrica, por que não? Levarmos esta ilha para um patamar diferente através das reservas da biosfera, através de fundos que se conseguisse ir buscar isso. Portanto, esse era é um trabalho de uma vida. É um trabalho de uma vida. Mas teria uma vida interessante. Pronto, acho que disse tudo com isso.